Ok, muito boa noite, turma. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. Queria começar dando meu boa noite a Iracema, Francisco Luan, Fabiana Duarte, Cristina Souza, Débora Ferreira, Marileide Fernandes e todos que estão ligados pelas ondas. Eu falei pelas ondas do canal Educação. Bom, turma, e no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre trabalho no cenário agrícola. Opa, vamos bater um papo sobre o trabalho no cenário agrícola. E no nosso episódio, o nosso objetivo é compreender os impactos das transformações técnicas e tecnológicas no processo de produção no mundo do trabalho. Turma, o trabalho sofre influência das tecnologias. A gente sabe que a tecnologia ela vai interferir no trabalho e o trabalho vai interferir na tecnologia. Vivemos cada vez mais um mundo totalmente modificado pela questão do trabalho. Olha, e nesse trabalho nós temos a regionalização do mundo, que é um conceito muito amplo e discutido na ciência geográfica. Regionalizar significa dividir o espaço a fim de um melhor entendimento dos fenômenos físicos, sociais, políticos e naturais. Meus amigos, quando se fala em tecnologia e trabalho, a gente fala das revoluções, olha só, revoluções tecnológicas. Revoluções tecnológicas. Eu queria mostrar para vocês as revoluções tecnológicas e as consequências que elas promoveram para o mundo do trabalho. Vamos lá. Primeira revolução é a chamada primeira revolução tecnológica ou industrial. A primeira revolução industrial, deixa eu anotar aqui as características dela. Olha só, aqui eu estou colocando para vocês as características da produção da primeira revolução tecnológica, conhecido como primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial rapidinho. Pronto. Turma, a primeira revolução industrial ela vai ocorrer no século XVIII, na Inglaterra. Os ingleses desenvolveram uma tecnologia a partir do advento da máquina a vapor. A máquina a vapor, gente, ela funciona basicamente com um combustor que vai gerar calor, que vai aquecer água, que vai virar vapor, que vai mover turbina. Repito, eu toco fogo em um combustor, esse fogo aquece uma água que vira vapor,
Esse vapor numa tubulação vai mover a máquina. É a máquina a vapor. Uma máquina sendo movida pelo vapor da água que foi aquecida na queima de algum combustível. Quando surge a máquina a vapor, nós vamos ter a formação dos centros fabris. Estou falando bonito para dizer que as fábricas realmente vão surgir, as indústrias, com o surgimento da máquina a vapor. A máquina a vapor ela foi utilizada em escala industrial, primeiro na Inglaterra. E fora a Inglaterra, a primeira nação do mundo a desenvolver uma revolução tecnológica desse nível. Por que foi na Inglaterra a primeira revolução tecnológica? Porque os ingleses eram a nação mais rica do mundo. Os caras tinham dinheiro, porque acumularam com o mercantilismo lá das navegações do século XVI e XVII. Os ingleses não brincaram, colonizaram o mundo, tinham muita colônia, enriqueceram muito dinheiro. Tecnologia, gente. Hoje, quando se fala em tecnologia, nós temos os tecnopolos, os centros de tecnologia do Japão, da Europa, da China, Coreia do Sul e os Estados Unidos. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos na costa oeste americana o Vale do Silício. Hoje, o Vale do Silício é a maior produção tecnológica da humanidade. Está lá no Vale do Silício. Por aquela época, o Vale do Silício, entre aspas, era os ingleses, era Londres. Londres era a sede do conhecimento moderno. Tudo que era conhecimento do mundo convergia para Londres. Então, os caras tinham o quê? Tecnologia já. Usando a máquina a vapor. Além de grana e tecnologia, os ingleses também tinham muitas colônias para vender, ou seja, clientes. O mercado consumidor aos seus pés. Outra coisa é que os ingleses também fizeram a sua revolução burguesa. Foram os ingleses a primeira nação do mundo, a burguesia, tomar o poder da monarquia. Eles fizeram uma revolução, gente, a chamada Revolução Gloriosa. E da Revolução Gloriosa, a burguesia toma o poder e vai se interessar por quê? Por fábrica. Professor. Até matéria-prima, como algodão, até como fonte de energia, eles tinham muito, carvão mineral. Então, os ingleses reuniram todos esses fatores favoráveis a promoverem a primeira revolução tecnológica. Por isso que foi na Inglaterra. Quando? Século XVIII. Quando? Com o surgimento da máquina a vapor, que eu já te expliquei como é que funciona. E a energia que eles usavam na máquina a vapor era a queima do carvão mineral. Esse carvão mineral sendo utilizado, e os ingleses, cheio de reserva de carvão, não era problema, utilizaram o carvão mineral para tocar fogo. Para aquecer o quê? A máquina a vapor. E o que é que eles produziam nessa máquina a vapor, nessas fábricas? Tecido, gente. Era chamada indústria têxtil. Indústria têxtil. O tecido inglês se transformava em tudo que é derivado de tecido no mundo inteiro. Do Brasil colônia comprava produto têxtil dos ingleses. Eles produziam praticamente todo o tecido do mundo. Então, era Londres, naquela época, era considerada a fábrica do mundo. Porque praticamente, durante 100 anos, durante 100 anos, os ingleses foram o único industrializado. Praticamente, quase fechavam um século como sendo a única nação do mundo industrializada. E aí, gente, agora é o que nos interessa, né? Quando surgem essas fábricas, a máquina a vapor, isso vai ter um impacto social muito grande, que é o tema da aula. Porque o homem agora vai deixar de ser um agricultor, o inglês, e passar a ser o quê? Um operário. Isso muda tudo na rotina de uma pessoa, gente. Ele vivia no campo, das suas tradições, na sua rotina camponesa. De repente, ele se vê na cidade de Londres, internado dentro de uma fábrica, com hora para tudo. Olha, gente, uma vez eu escutei uma expressão que tem tudo a ver com o que eu estou falando nessa aula. Eu estava em uma padaria, tomando um café, e o cara virou assim, sei, pá, hoje eu vou comer
um café inglês. E eu fiquei com aquilo. Ele falando com o outro, rapaz, tu tá comendo um café inglês. Eu vou comer um café inglês. E eu não entendi o que era. Naturalmente, fui atrás. Pesquisei sobre isso na internet. E eu descobri que um café inglês, na realidade, não tem nenhum um prato diferente, não. A expressão café inglês é um café farto. Muita comida. É um café estilo almoço. É um café inglês. Beleza. E fui descobrir mais ainda. Por que isso acontece? Porque lá na Londres antiga, o londrino, trabalhador da fábrica, ele ia para a fábrica e ele praticamente não se alimentava nela. O tempo para comer era restrito. E o que ele comia lá não era suficiente como um café, um almoço reforçado. Então, gente, ele tinha que se alimentar bem. Ele acordava e comia um café farto, estilo almoço, na casa dele, para aguentar o dia na fábrica. Aí veio a expressão café inglês. Eu estou querendo mostrar essa passagem aqui da padaria, para mostrar o tanto que o trabalho modificou a rotina do inglês. Ele se tornou, ele era um senhor da agricultura para se tornar um proletariado de uma fábrica, um trabalhador de uma fábrica. Aí ele vai obedecer que os padrões, as regras, os horários da fábrica. E ele vai passar a viver onde? Numa cidade. Chegando na cidade, como ele vem do campo, ele vai continuar tendo muitos filhos. Isso vai contribuir para o crescimento populacional. Se lembra da teoria malthusiana? O inglês, Thomas Malthus, era um referente da igreja evangélica lá. E o Thomas Malthus, ele falou naquela época, ia ter uma pesquisa, e Malthus dizia que a população estava crescendo numa progressão geométrica e os alimentos numa proporção aritmética. Ele diz, a população está dobrando e os alimentos não estão acompanhando o crescimento da produção. Isso vai gerar fome. Aí o Malthus pregou até o controle da natalidade. Olha só, lá no século XVIII, o Malthus já pregava o controle da natalidade. Diz, está tendo muito filho. Aí você me pergunta, Marcelo, como é que no século XVIII fazia controle da natalidade, gente? Por favor. Porque métodos contraceptivos e de esterilização não tinha no século XVIII. O Malthus dizia, vamos casar mais tarde para ter menos filhos no casamento. Vamos casar mais tarde. Era uma medida malthusiana para que as mulheres tivessem menos filhos, porque Malthus entendia, ele lá na época, viu gente? Lá na época. O que eu estou falando se refere ao século XVIII. Malthus dizia que esse crescimento populacional poderia gerar miséria, fome. Porque a população veio para a cidade para trabalhar nas fábricas, saíram do campo, diminuiu a produção de alimento. E vieram para a cidade, tendo muitos filhos, aumentou a natalidade. A população aumenta. Olha só, a Revolução Industrial, o século XVIII, ela mexeu com o mundo do trabalho e o mundo social, a rotina das pessoas. Eles trabalhavam 100 horas para parar. Você sabe o que mandava o homem parar? Era a noite. Porque energia elétrica, iluminação artificial da lâmpada que nós temos hoje, já foi lá para meados do século XIX. Aí dava as escuras, eles tinham que vir para casa, mas chegavam na fábrica ao amanhecer e ia embora ao anoitecer. Isso dá o quê? 12 horas de serviço. Mas, professor, hoje a turma tem que trabalhar só 8 horas. Naquela época não era assim? De jeito nenhum, não tinha isso. E não tinha sindicato, piorou. E os trabalhadores ganhavam pouco. Gente, a vida de um trabalhador londrino no século XVIII, na velha Londres, não era muito boa, não. Eu comparo a de um trabalhador chinês de hoje. E o salário que ganha. O salário era tão baixo que os maridos levavam suas esposas para trabalhar na fábrica. Beleza, que bom. Só tem um detalhe. Por ser esposa, olha o machismo aí, ganhava menos.
E às vezes fazia o mesmo trabalho, mas ganhava menos. E a situação às vezes era tão comprometedora que quando os filhos iam começando a chegar a uma certa idade, já colocava da fábrica. Então o londrino, o operário, ele já, já ingressava na vida fabril na sua adolescência. Professor, e não tem esse negócio de trabalho infantil? Gente, isso são conquistas. A mulher ganhar o mesmo salário, as pessoas só poderem trabalhar depois de uma certa idade, isso são conquistas que só veio depois. Naquela época, mulheres e crianças que trabalhavam ganhavam menos. Ganhavam menos. E às vezes as mulheres, quando iam para as fábricas, depois de terem o filho, levavam os filhos para a fábrica para amamentá-los. Era loucura, gente. Então, é sério. Se você fosse um inglês dono de uma fábrica ou de uma família de um dono, a sua vida era uma maravilha da Nestlé, meu amigo. Você tinha acesso a tudo que era mais moderno, de consumo, de bem-estar no mundo. Qualquer cidadão do mundo queria ser um inglês. Até as roupas britânicas se imitavam no mundo todo. Você ser um lord, um título lá em inglês, você era o cara. Agora, se você fosse um inglês, trabalhador de uma fábrica, trabalhador de uma fábrica, aí você ia ter uma situação inversa. E assim, o mundo do trabalho, que é o tema da aula, nesse período, sindicato, férias, 13º, salário família, 8 horas de trabalho, ganhar salário igual, criança não poder trabalhar. Não existe isso, não. De jeito nenhum. E onde é que morava esse inglês? Gente, ele morava nos subúrbios da velha Londres. Subúrbio, gente, morava ali naqueles guetos, bairros operários foram surgindo na velha Londres. E essas pessoas que viviam lá, gente, viviam não tão diferente dessas que nós temos hoje, nas áreas mais desprovidas dos serviços. A vida de um operário inglês era muito difícil, muito difícil. Então aí você tem a primeira revolução tecnológica e as suas características e as suas consequências para o mundo do trabalho da época. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas do Canal Educação, falando das tecnologias, turma, e os efeitos no mundo do trabalho. Vamos lá, dar continuidade? E o que é que nós vamos ver agora no nosso episódio de hoje? Observa bem. Atenção. A ideia de diferenciação de áreas de contexto geral, acompanha a leitura, gente, e a aproximação dessas áreas por meio de suas características comuns. Uma região configura-se como uma área delimitada, definida por suas características, por exemplo, os biomas, né? E a região do planeta Terra com semelhanças nos seus aspectos naturais. A natureza sofre influência do trabalho, porque o homem transforma a natureza, turma, através do mundo do trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda revolução tecnológica. Segunda revolução tecnológica. Aí, Marcelo, bate um papo aí sobre a segunda revolução tecnológica. Agora, gente. Aqui ela já vai ocorrer no século XIX. Bom, aonde? Estados Unidos, restante da Europa, fora a Inglaterra, que já tinha sido, né? E o Japão. Olha os japoneses na área aí, gente. Beleza. Deixa eu anotar aqui as características. Ok, turma, vamos se ligar no que eu vou falar agora. Lembre-se que o episódio de hoje, ele está tratando do quê? Do advento das tecnologias e a consequência para o mundo do trabalho e a área social. Repito, vocês sabem, galera, tecnologia influencia na sociedade, no trabalho. E aqui, turma, eu tenho um século XIX. Vamos sair do século XVIII e vamos agora para o século XIX. Eu cheguei agora no século XIX e outros países, fora a Inglaterra, vão se industrializar. Opa, a coisa não é mais só na Inglaterra, professor? Exatamente. Agora eu tenho o Japão. Lá na Europa eu tenho a França, a Holanda, a Bélgica. Aí depois a Itália. Aí vai embora. A Alemanha. Ah, professor, agora vai sair não vai ser mais só a Inglaterra? Não. Japão. Agora surge uma galerinha industrializada fora da Europa e também na Europa, fora da Inglaterra. Ok. Lembra que surgiu a máquina a vapor lá no século XVIII? Foi show, a máquina a vapor e tal. Você falou aí. Agora vai surgir, gente, a eletricidade. Sim, e aí, a eletricidade? Quais as consequências do advento da eletricidade? Que eu vou ter agora a máquina elétrica, né? Pessoal, a máquina elétrica ela é muito mais dinâmica do que uma máquina a vapor. Isso aí para o trabalho vai gerar uma maior produtividade, ou seja, nós vamos produzir mais nas fábricas. Mais produtos, né? Exatamente. Uma outra coisa interessante para a nossa vida, olha só, o advento da eletricidade. Pessoal, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vocês já são de um Piauí, de um Brasil eletrificado. Graças a Deus, viu, gente? Você já vive num mundo eletrificado. As residências, até nas zonas rurais, graças a Deus, nós temos eletricidade. Ok, maravilha. Lugares às escuras ainda existem? Existem, mas é muito pouco. Mas há uns anos atrás, algumas décadas, vamos dizer assim, nós tínhamos cidade sem eletricidade. Cidade sem eletricidade. Eletricidade. Aí chegava luz na cidade. Olha, eu me lembro dos prefeitos do Brasil comemorando a inauguração da energia na cidade.
E aquilo ali mudava a vida das pessoas. Porque se você tem eletricidade, a energia elétrica, gente, muda tudo. A iluminação, a cidade chegou a luz. A vida da gente com a eletricidade, ela modificou muito. Eu vou começar pelo trabalho, que é o tema da aula. Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que o trabalhador lá de Londres, quando escurecia, ele ia para casa. Beleza. Não vai ficar na fábrica de noite, né? No escuro. Não tem condição, né? Mas quando veio a eletricidade, o homem desenvolveu logo a iluminação artificial. A lâmpada. Já sei, professor, o que vai acontecer. A galerinha agora vai trabalhar à noite. As fábricas vão passar a funcionar à noite. 24 horas. E aí, professor, a carga horária de trabalho vai aumentar? Vai. Eita, professor. Isso muda o trabalho, agora vai ser de manhã, de tarde e noite. Como também o advento da energia, da eletricidade, vão fazer com que surjam os eletroeletrônicos. Professor, isso vai dar um zoom na sociedade. A gente vai passar a consumir produtos que não consumíamos. Os eletrodomésticos, as máquinas elétricas, os eletroeletrônicos. Isso vai gerar o surgimento da TV, do rádio. Caramba, como isso vai mudar a nossa vida? É verdade. Uma outra característica para a nossa sociedade, foi o petróleo, gente. O petróleo, ele muda a sociedade. Porque o petróleo, olha só uma coisa interessante. Ele, além de ser uma energia, além de fornecer energia para as fábricas, o petróleo também era um produto. É um produto. Eu estou querendo te dizer o seguinte, que o petróleo, além de ser uma fonte energética, ele passou a ser uma indústria paralela, a indústria petroquímica, petrolífera, como queiram. Repito, além de ser uma fonte de energia, o petróleo, ele virou uma indústria própria. Porque você extrai, transporta, refina, produz derivados e vende. Isso é um comércio do próprio petróleo. O petróleo chegou e disse, fábrica, você tua energia, mas eu vou ter a minha própria produção industrial. Ele passou a ser uma indústria paralela para a própria indústria. Então, galera, que você vê os países que vivem do petróleo. Oriente Médio, dos 16, praticamente todos vivem de petróleo. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, o Iraque, o Kuwait, o Catar. Olha os Emirados aí, galera. Olha o que tem nos Emirados Árabes. O principal dos Emirados, Dubai, cuja cidade é Dubai. Quando se fala em Dubai, quando se fala Dubai, você olha para cima. Dubai, por que olha? Porque é só prédio aquilo ali. Ali são obras faraônicas. A cidade é uma pujante. E aquele shake do petróleo, as guerras por causa de petróleo, OPEP, Oriente Médio, Irã invade Iraque, Iraque invade Kuwait, Estados Unidos invade Iraque, derruba Saddam Hussein, a guerra dos ayatolás em Irã, Iraque, a guerra do Golfo. Gente, foi uma loucura. O petróleo está aí, Venezuela, os governos que vivem do petróleo, tá, confusão. O petróleo que vai gerar essa imensa poluição atmosférica que está detonando com o aquecimento global, a planeta Terra, é loucura. E o petróleo, além dessa questão ambiental, sustentar governos, gerar uma economia própria, uma cadeia produtiva, o petrodólar, que é o dinheiro arrecadado com ele, o petróleo também vai fazer com que surjam novos produtos, óleo lubrificante, óleo combustível, os plásticos e tudo que é de plástico no mundo. O petróleo, ele vai virar o quê? Gasolina. E, professor, então vem a indústria automobilística, que é que está aí no slide. Aí nós vamos, como diz o grande Henry Ford, o dono da empresa Ford, ele chegou a dizer, eu criei a sociedade do automóvel. Eu não sei se foi bem ele que criou, porque não foi só ele que... Mas ele foi o maior magnata do século XIX da indústria automobilística. A Ford... Loucura, gente. Ele criou um modelo de produção, o Fordismo, do Henry Ford. Rapaz, o homem era o cara. E o Ford dizia, o mundo vai se render ao automóvel. E se rendeu. As cidades, turma, a sociedade, o formato das construções da cidade, nós mesmos, gente, nos rendemos ao automóvel. Antigamente dizia assim, o melhor amigo do homem é o cachorro, é o cão.
Aí eu já escutei essa frase, né? O melhor amigo do homem é o carro. Claro, isso aqui é uma brincadeira assim, uma crítica construtiva. Mas nós somos da sociedade do automóvel, as nossas ruas, nossas casas, nossos modelos, os nossos governos, nossas estradas. Juscelino trouxe a indústria automobilística. O menino, rapaz, foi presidente que dizia... me lembrei, o da de São Paulo, gente, presidente, Washington Luiz, ele dizia, esse presidente, governar é abrir estradas, e toma estrada. Juscelino, as rodovias radiais. Os militares inauguraram várias rodovias. Enfim, essa indústria automobilística fez com que surgissem fábricas e montadoras, e os operários eram das fábricas de automóveis. Continuaram da indústria têxtil, continuaram, mas a maioria foram para os automóveis. Quem não vai lembrar do ABCD paulista, que são essas cidades em volta de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema. A indústria automobilística, gente, ela movimentou o ABCD de São Paulo. Então ela mexeu com a sociedade, no consumo, na produção, na questão da poluição, formato das cidades, tudo girando em torno do automóvel. E as multinacionais? O que é isso? Vocês sabem, são empresas que ganharam o mundo, galera. Empresas que saíram dos seus países foram atuar onde? No mundo todo, onde podiam, multinacionais. Aqui no Brasil a gente recebeu um monte, e ainda hoje recebemos muitas. E aí, professor, qual é o impacto das empresas multinacionais ganharem o mundo? Que mundo? O mundo pobre, ex-colônia. Brasil, por exemplo. Ah, entendi. As multinacionais, quando elas saem dos seus países de origem e vão ganhar o mundo pobre, ela vai industrializar o mundo pobre. As periferias da América, da África e da Ásia. Países aqui vizinhos nossos, e a gente próprio, vamos conhecer o quê? Fábricas. E isso vai modificar a vida da gente. A primeira coisa que os pobres vão viver quando se industrializam é a urbanização. Vão se tornar urbanos. Hoje, mais de 80% da população brasileira vive na cidade. E vai ser uma corrida louca, um êxodo rural. E, professor, os pobres vão se tornar urbanos industriais, vão deixar de ser agrário de população rural. Isso. O Brasil dos anos 50 para trás era rural. O Brasil dos anos 70 para urbano. Isso mexe com os costumes. Nós passamos a viver em cidades. Se nós calcularmos dos anos 60 para cá, nós estamos aí indo para a quarta geração urbana, podemos dizer assim. Quarta geração urbana. Isso é uma modificação muito drástica, gente. Muito acelerada, gente. Nós vamos passar a viver em cidade, gente. Uma rotina totalmente diferente, uns hábitos, cultura, forma de trabalhar, de ver totalmente uma sociedade urbana, os seus padrões e estilos e diárias e rotinas e relações entre si é muito diferente de uma sociedade rural, muito diferente. Isso mostra que a gente precisa entender que a segunda revolução ela foi mais abrangente. Primeiro, ela ganhou o mundo fora da Europa, fora da Inglaterra. Segundo, que ela veio com a eletricidade, modificando a rotina, a forma de trabalho, o consumo, produção, as máquinas elétricas. Terceiro, que veio o petróleo. E com o petróleo, a indústria própria, os governos se enriquecendo, os produtos derivados, a indústria automobilística, a economia petrolífera. E o automóvel, a indústria automobilística, a sociedade do automóvel lá do Henry Ford. E o mundo vai se urbanizar, gente. O mundo pobre vai se industrializar, se urbanizar. Professor, mas vamos continuar sendo pobres na cidade, infelizmente. A urbanização não resolveu o problema da pobreza. Em muitos casos, ela aumentou. Ou ela criou uma nova forma de pobreza. Passamos a viver mais, mas não quer dizer viver melhor. Passamos a ter mais moradia, mas a qualidade delas. Passamos a arrumar mais emprego, mas que tipo de emprego? Passamos a consumir, mas que tipo de consumo? Passamos a nos interagir mais, a estarmos próximos dentro de um bairro, de uma rua, de uma cidade. Mas que tipo de interação foi essa? Cheia de dificuldade.
os novos problemas. Como diz lá o filme Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas e suas revoluções industriais. As ondas do canal, gente, só são possíveis graças à tecnologia. Mas eu vou chegar já já lá. Nessa tecnologia que nos proporcionou esse mega projeto maravilhoso que tanto transformou vidas, porque tecnologia transforma vidas. E como transforma? Transforma, turma, tanto para o lado positivo, mas infelizmente para o lado negativo. Como eu te falei, o petróleo poluiu, o petróleo gerou consumismo, a eletricidade, o consumismo, a eletricidade, uma rotina diferente, exaustante. A indústria automobilística, a sociedade do automóvel, os engarrafamentos, congestionamento, trânsito, fumaça. Essa dependência o automóvel compromete a economia das famílias e do próprio governo, porque tem que manter essa estrutura automobilística, essa cidade automobilística. Saudoso Firmino, que Deus o tenha, o grande prefeito dessa cidade, dizia: a gente tem que preparar a cidade para as pessoas e não para os automóveis. Infelizmente, a gente prepara a cidade para os automóveis. E é nesse contexto que as tecnologias modificam toda a realidade social do planeta. Já já a gente volta para a próxima aula. Valeu, turma!